bem, muito obrigado. Queria começar por agradecer à delegação do SNESUP, Sindicato Nacional do Ensino Superior, aqui a presença na 8ª Comissão, a requerimento do Bloco de Esquerda, para nos falar sobre o número de precários no ensino superior e na ciência e o contrato de legislatura entre o Governo e instituições do ensino superior. Vou deixar só algumas notas. Primeiro, saudar a delegação, composta pelo Gonçalo Leite Velho, Mariana Gaio Alves, Romeu Videira e Teresa Somadiel. Não estou enganado? Portanto, muito obrigado e sejam bem-vindos. Vou dar nota de como se vai processar esta audição. Vai ter a palavra para iniciar a audição o grupo parlamentar requerente, que é o Bloco de Esquerda, tem 5 minutos. Para responder, o Sindicato Nacional do Ensino Superior tem 10 minutos. Depois segue-se um conjunto de intervenções dos restantes grupos parlamentares, 5 minutos para cada, e do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, portanto, para terem uma intervenção de 5 minutos cada. Para concluir, o grupo parlamentar requerente tem 3 minutos. De seguida, o Sindicato Nacional do Ensino Superior tem 10 minutos para os esclarecimentos que entender por pertinentes. De maneira que eu iniciava esta sessão, além dos agradecimentos que já fiz, com a entrega da palavra ao grupo parlamentar requerente do Bloco de Esquerda, que vai falar através do seu deputado Luís Monteiro, a quem eu passo a palavra. Tenha a bondade para o seu uso. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o SNESUP, a sua delegação, através do seu Presidente Gonçalo Leite Velho, e agradecer, obviamente, a disponibilidade para hoje prestarem um conjunto de esclarecimentos e abrir um debate que, na verdade, já é um debate aberto na legislatura passada, sobre o combate à precariedade, sobre desequilíbrios laborais, mas acima de tudo, e parece-me o mais importante neste início de legislatura, sobre a veracidade dos números que muitas das vezes vão sendo apresentados pelo Governo e por outras instituições relacionadas diretamente com o Governo. E eu começaria justamente por aí. Segundo o discurso do Sr. Ministro, foram cumpridos os 5.000 contratos da legislatura na área da investigação. Mas, segundo os dados do próprio Governo, no Observatório do Emprego Científico, para esses 5.000 constam números para contratos para docentes, o regime transitório do Politécnico, e ainda assim há outros 400 contratos para investigadores que o Sr. Ministro não consegue provar para quem são realmente, quando é que foram assinados e onde é que foram assinados. E, portanto, essa é a primeira questão. O número apresentado pelo Governo é verdadeiro ou é possível contrapor com dados objetivos? A ver do Bloco de Esquerda é possível e não é preciso sequer procurar dados alternativos. Basta abrir o Observatório do Emprego Científico para perceber que um conjunto de docentes do Politécnico foram lá colocados à última da hora, alguns contratos ao abrigo da carreira de docência foram lá colocados à última da hora, e há 400 que o Sr. Ministro insiste em não dizer onde é que os assinou. Esperemos que tenha sido no Sistema Científico e Tecnológico Português. Depois temos também a questão do SEC, 8% de aprovação. Já tivemos a oportunidade aqui de ouvir o Sr. Ministro, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a ABIC, o número é mau, é desastroso. A Sra. Presidente da FCT insiste em comparar o concurso de estímulo ao emprego individual com as bolsas de ARSI, compara tudo menos a taxa de aprovação, o que me parece sintomático de alguma incapacidade de perceber realmente onde é que está o problema. E acresce a isto que nas universidades e nos politécnicos aumenta circunstancialmente o número de professores contratados ao abrigo da figura de docente convidado, que o Sr. Ministro também vai insistindo na ideia de que não representam uma quantidade significativa para existir uma preocupação em garantir mais contratos de carreira e imprimir uma outra visão nas universidades e nos politécnicos, que é utilizar essa figura dentro daquilo que é a sua legalidade, mas acima de tudo como exceção e não como regra, e podemos dar aqui um conjunto, não teria tempo para isso, um conjunto de exemplos, seja na Universidade
de Dr. Trás-os-Montes, seja noutras universidades. Dei esta apenas como exemplo, pelo ser reitor, ser também coordenador do CRUP, presidente do CRUP atualmente, da utilização da figura do docente convidado como regra e não como exceção. Isto tem diretamente a ver também com a discussão sobre o financiamento e o investimento que fazemos em ensino superior e em ciência. No início desta legislatura, Governo, reitores e presidentes de politécnicos assinaram um contrato de legislatura que garantia resolver resolver o subfinanciamento que se sentia no setor. Bem, não faltou muito tempo, ainda antes da discussão do Orçamento do Estado, um conjunto de instituições de ensino superior avisaram que o orçamento que estava apontado para 2020 era insuficiente para aquilo que eram as suas despesas correntes, nomeadamente até aquelas relativas a alterações legislativas que esta Casa e o Governo da República fizeram. E, portanto, também sobre o contrato de legislatura e numa visão mais lata daquilo que é o financiamento do sistema, se o Governo está ou não a falar verdade e se há hoje um conjunto de números e de valores que podemos apresentar como pondo em causa aquilo que é cada vez mais uma propaganda e não aquilo que devia ser a obrigação do Governo de dar os números corretos para que esta Casa possa trabalhar sobre eles. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, o partido requerente para esta audição. Eu dava de imediato a palavra ao Sindicato Nacional do Ensino Superior para fazer uso dela. Tenham a bondade. Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Quero agradecer em nome do SNESUP o facto de nos receberem em audiência aqui hoje e a nossa convocação a pedido do Bloco de Esquerda, a quem agradecemos a atenção. Respondendo diretamente às perguntas que o Sr. Deputado Luís Monteiro fez, começo por aquela que é mais importante. Não, os números não estão corretos. Não estão corretos de forma nenhuma. E em relação à notícia que ontem fez capa do Jornal Público, acerca de que esteve-se quase a cumprir o limite, aqui não há quase nem meio quase, não se cumpriu com a promessa dos 5.000 contratos. Ponto. E não se cumpriu com a promessa dos 5.000 contratos, sendo que a notícia do Jornal Público transporta dados já de novembro, já quando estávamos nesta legislatura, e mais recentemente o Governo foi atualizar os dados em fevereiro, parecendo quase procurar esconder aquilo que é esta realidade. O SNESUP vem aqui hoje para procurar, de facto, demonstrar a realidade dos números. Eu peço ao Sr. Presidente a possibilidade de poder ser distribuído um levantamento que fizemos que tem a ver com dados da FCT sobre doutorados contratados, contratos em execução, quer de investigadores FCT, quer de bolseiros pós-doutoramento, portanto, todas as linhas de contratação de doutorados, e peço que possam ter atenção em relação a esta matéria. Mas antes de entrar nestes dados, que são os mais recentes que nós trazemos aqui hoje, gostaria de começar por outra questão que o Sr. Deputado referiu e que tem a ver com aquilo que tem vindo a ser a evolução das carreiras docentes, do ensino superior, e a linha que aparece aqui a cinzento, a linha do meio que aparece aqui a cinzento, que demonstra a evolução da contratação de docentes convidados. Como podem ver, há uma aceleração da contratação de docentes convidados, que sinaliza aquilo que o SNESUP tem vindo a afirmar desde a legislatura anterior, que é a precariedade no ensino superior está a aumentar, e está a aumentar consideravelmente. Entre 2012 e 2018, a percentagem de docentes convidados passou de 32% para 42%. Portanto, neste momento estamos num caminho em que, rapidamente, ainda nesta legislatura, podemos ter mais docentes convidados contratados do que docentes de carreira. Portanto, as nossas instituições podem ter mais docentes convidados do que docentes de carreira. Para além da degradação que está presente neste gráfico, que nós apresentámos também recentemente ao Presidente da República, em audiência que tivemos com o Presidente da República, há uma outra questão que é a forma de contratação destes convidados.
Existem várias violações do Estatuto de Carreira entre a proporcionalidade da contratação e o número de horas contratadas. Em vez de termos 9 horas corresponder a 100% de contratação, temos casos como na Universidade de Coimbra, em que detectámos pessoas com praticamente 35 horas letivas por semana, ou melhor, 17 horas e meia, contratados a 50%, o que corresponde a 35 horas 100%. Portanto, um abuso claríssimo que se está a passar, muito para além sequer da situação do básico e do secundário. E, portanto, para os números e as pessoas que estão por detrás destes números, temos uma realidade muito mais triste e muito mais gravosa, e que inclui também aquela que aqui foi mencionada, da Universidade de Trás-os-Montes, que ainda ontem recebemos a informação que continuam a ser contratados como assistentes professores doutorados. Portanto, professores doutorados são contratados no nível de assistente como assistente convidado. O que, de facto, é algo que nós já manifestámos preocupação com o reitor, o nosso colega reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ele próprio já manifestou preocupação com esta situação e a Universidade deu-nos indicação que pretende corrigir. Agora, no próximo ano letivo, esta situação não pode continuar, nem na UTAD, nem em nenhuma outra universidade. E o desrespeito das cargas horárias resulta também, este cenário de degradação acelerada, resulta também de uma completa inação da Inspeção-Geral de Educação e Ciência. Ainda em relação a este gráfico, chama a atenção aqui em baixo aquilo que é a evolução dos docentes contratados sem remuneração, nos quais houve uma alteração criativa da parte da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, que passou a incorporar um novo perfil em branco para docentes contratados sem remuneração e que diz respeito a pessoas que têm contratos de bolsas pós-doutoramento ou que são contratadas ao emprego científico e que lhes é, vou utilizar aqui o asterisco da ironia do Twitter, são convidados a dar aulas sem remuneração. É-lhes solicitado que deem aulas sem remuneração, para não dizer que são obrigados. O gráfico a seguir é o gráfico que faz parte do relatório produzido muito recentemente pela Fundação de Ciência e Tecnologia, que a Presidente da Fundação de Ciência e Tecnologia teve a ocasião de apresentar aqui, e é sobre este gráfico que eu gostaria que olhassem em contraponto com os números que nós distribuímos hoje. É que esta realidade que está aqui transporta uma outra, que é a diminuição da contratação de doutorados durante, sobretudo, a anterior legislatura. Ela se torna-se mais visível quando verificamos aqui a distribuição em percentagem, portanto, as contratações a verde são as bolsas pós-doutoramento e a azul são os investigadores da FCT. E depois existe aqui um problema, que é as linhas a vermelho, que vêm de alguma forma deturpar aquilo que é a leitura do gráfico e, portanto, os números que têm aí é simplesmente limpar esta questão dos doutorados e vermos como, os doutorandos, desculpem, e verificarmos apenas como é que está a evoluir a contratação de doutorados. Também é interessante a questão que é conhecida da diminuição das bolsas de mestrado. E aquilo que nós temos é que, durante os anos, o maior ano em que houve maior contratação de doutorados foi em 2013, em que houve 3.808 doutorados contratados. Daí até agora tem vindo progressivamente a diminuir e, portanto, assinala-se um problema e que vai resultar num outro problema que tem a ver com o estrangulamento da empregabilidade de doutorados, que já vamos falar a seguir. Ainda como matéria de comparação, isto são as comparações das diferentes vias, e nós, no gráfico à direita, há aquela barra, porque a questão da atualização constante dos dados da parte do Governo. É impressionante como é que o Governo termina a legislatura e só em fevereiro é que vem revelar os dados que eram compilados em novembro. Parece-nos como é que não fechou a legislatura, demonstrando se tinha chegado ao sucesso os 5.000 doutorados. Tinha chegado a novembro, até diria, um sucesso de tal façanha, que já vamos ver que é muito relativa, merecia até ter sido anúncio de campanha. E não foi, o emprego científico não foi uma matéria de campanha, exatamente por aquilo que é a realidade destes números. E aquilo que nós verificamos é, quando comparando as duas legislaturas, a verdade é que existia maior empregabilidade de doutorados na legislatura entre 2012 a 2015 do que entre 2016 a 2019. É certo, a questão desta empregabilidade conseguiu-se melhorar a qualidade da contratação dos doutorados, muito graças àquilo que foi a ação aqui na Assembleia da República e à coligação positiva que conseguimos aqui implementar ao nível do emprego científico. Aliás, estes números só não são piores exatamente pelo efeito da norma transitória do emprego científico. Algumas questões que passo rapidamente.
a diminuição do índice de rejuvenescimento, ou seja, temos um cada vez maior envelhecimento da classe docente do ensino superior, a estagnação das carreiras, quer do ponto de vista do universitário, quer do ponto de vista do politécnico, sobretudo das categorias superiores. É curioso que no ano de 2018 até se assinala uma ligeira diminuição do número de professores auxiliares no universitário, que contradiz de alguma forma números que o Governo apresentou no contrato de legislatura e que esclarecemos aqui muito facilmente porque é que existiu esse erro no contrato de legislatura e que nos parece muito grave. É que o Governo contabilizou como professores de carreira os convidados. Contabilizou nas várias diferentes categorias, professor auxiliar, professor associado, professor catedrático, aqueles que são professor auxiliar convidado, professor associado catedrático, etc. Assim é mais fácil, sobretudo se nos recordarmos daquilo que é o primeiro gráfico. Depois temos aqui um outro sucesso, que é um sucesso desta Assembleia da República, que diz respeito ao regime transitório do Politécnico e ao seu efeito, que é aqui visível nesta linha superior e que tem a ver com a qualificação, que de facto trouxe maior qualidade àquilo que são os nossos institutos superiores politécnicos. Termino com a questão da projeção para o cenário do futuro. É preciso entender que nesta legislatura, neste momento temos uma média de doutoramentos, de 2.200 doutoramentos por ano, aos quais acrescem 600 doutoramentos no exterior. Portanto, nós estamos a falar de cerca de 3.000 pessoas doutoradas por ano. Isto é um volume de 12.000 doutorados numa legislatura para o qual o Governo oferece à cabeça 5.000 contratos. A estes 12.000 doutorados, há a acrescentar 2.000 pós-docs, que têm na linha de baixo, que estão neste momento em fim de linha, e aquilo que acontece é, estes pós-docs, alguns deles falharam a norma transitória por um dia. E a questão que se vai colocar é, o que é que vai acontecer a estes pós-docs? Perante um concurso de estímulo individual que tem 300 lugares, e é nesta questão que nós vemos, neste estrangulamento e nesta pressão, que vemos aquilo que aconteceu no concurso ao estímulo individual. Há uma enorme pressão e há muito pouca vazão. E depois se acresce ainda pessoas com percursos de maior maturidade, nomeadamente os investigadores FCT, e há cerca de ainda 500 investigadores FCT com contrato, e que vão-se candidatar também a isto e que o número de lugares disponíveis é quase ínfimo. Portanto, é perante esta pressão e é perante a confusão que é colocada... Termino já, Sr. Presidente, se eu posso pedir um bocadinho de tolerância. Concluo já. É perante esta pressão e é perante a confusão das inúmeras linhas que os próprios doutorados não conseguem saber a quais é que se devem candidatar, a falta de clareza do Governo, que nós temos tudo aquilo que se está a passar no emprego científico e continua a ser da maior gravidade. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado pela sua tolerância. Nada, nós é que agradecemos a capacidade de síntese final, naturalmente, para passarmos a dar a palavra aos restantes grupos parlamentares. Iniciar-se-ia com a alocução da senhora deputada Alexandra Moura, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É assim? Tenha a bondade, pode usar a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o SNESUP, na pessoa do Sr. Presidente Gonçalo Leite Velho, agradecendo desde já a sua participação nesta audição para esclarecimento das dúvidas agora levantadas por requerimento do Bloco de Esquerda, que alegadamente resultam de um texto de comunicado vosso, financiamento, contrato de legislatura, asfixia e resignação, e que contrapõe os números do Governo com os vossos. Eu queria começar por dizer que para o PS tinha feito mais sentido fazermos, em primeiro lugar, a audição da ABIC e do SNESUP e só posteriormente ouvirmos o Sr. Ministro, e não o contrário, como aconteceu, para podermos efetivamente utilizar o contraditório e confrontar o Sr. Ministro sobre aquilo que são as alegadas queixas que aqui têm vindo a ser apresentadas hoje de manhã. Mas pronto, foi a maioria que decidiu, é assim que a democracia funciona e naturalmente aceitamos isso. Sobre o contrato de legislatura, que é um dos pontos que é tocado neste requerimento, é conhecido muito o esforço de modernização, de qualificação e de diversificação do ensino superior, que inclui um aumento de 55 milhões de euros na dotação pública inicial das instituições para o período de 2023. Este esforço tem naturalmente em si diferentes linhas de atuação, pois para garantir o crescimento temos que cruzar diferentes objetivos e diferentes ações. São os objetivos cruzados que nos fazem e que nos permitem atingir determinado tipo de metas. E estes objetivos, os que foram enunciados para o programa, implicam
que se atinja uma taxa média de frequência no ensino superior de 6 em cada 10 jovens com 20 anos em 2030, que se garanta a trajetória do aumento de investimento em investigação e desenvolvimento para alcançar um nível de despesa nesta área de 3% do PIB em 2030, a criação de cerca de 25 mil novos empregos qualificados no setor privado e ainda o reforço na participação nacional em atividades de investigação e inovação no âmbito de redes europeias e dos quadros comunitários nestas áreas, onde se inclui o reforço da valorização da participação de Portugal na Agência Europeia, na Agência Espacial Europeia. Mas como é sobre números reais que se pretende fazer o debate, importa referir o aumento de 6% face a 2019 no valor de bolsas de investigação financiadas diretamente pela FCT, número atualizado em janeiro deste ano. Os números do Observatório de Emprego Científico permitem identificar que já foram contratados 5.457 investigadores e docentes doutorados, resultando de cerca de quase 7 mil concursos. A monitorização que decorre inclui a observação de vários instrumentos de contratação, o que nos permite ter uma ideia geral, genérica e global do verdadeiro esforço que está a ser levado a cabo pelo Governo para o país nesta área. Ainda, e sobre este assunto, devemos atentar o despacho 349, 10 de janeiro, que procede à nomeação de uma comissão que tem por objetivo avaliar a implementação do Programa de Estímulo ao Emprego Científico, que inclui um conjunto diversificado de apoios financeiros adequados a estimular diferentes centros de decisão, proporcionando por essa via rejuvenescimento institucional e reduzindo a precariedade dos vínculos. Afirmamos que, para o Partido Socialista, o combate à precariedade não se encerra num só programa, nem tão só num só momento. É, obviamente, um combate contínuo, dadas as diferentes vias concursais, e é, pois, por essa razão que esta Comissão de Avaliação será tão importante, pois terá também por objetivo reforçar o desenvolvimento de carreiras em estreita articulação com a formação avançada de mais doutorados em Portugal. Este é um processo exigente e que, reforçamos, deve ser olhado num quadro de crescente necessidade de articulação das atividades de investigação e desenvolvimento com as atividades de ensino superior, bem como da promoção e da valorização do conhecimento e da ciência, que é determinada por um quadro financeiro exigente que estimula a corresponsabilização da comunidade e das instituições científicas e académicas, assim como dos próprios investigadores. Assim, e dito tudo isto, deixamos duas questões que julgamos que devem ser colocadas de forma muito clara. Não considera o SNESUB que todas as medidas que foram tomadas e que são monitorizadas contribuem de facto para a diminuição da precariedade? E se não consideram, que medidas sugerem que sejam acrescentadas a este quadro que já de si mostra um enorme empenho na concretização de um objetivo que se considera desígnio nacional? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Moura, do Partido Socialista. Eu passava a palavra de seguida ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos, a quem dou a palavra de imediato. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para o cumprimentar e cumprimentar a delegação do SNSUP e, em particular, o Sr. Presidente Gonçalo Leite Velho. Eu iria deixar uma parte final, se o Sr. Presidente me permite, para a deputada Sara Madruga da Costa poder fazer uma questão. Bom, por vezes nós nesta comissão temos a sensação que vivemos em dois países completamente diferentes. O Partido Socialista e o Governo confrontados sistematicamente com um conjunto de números, seja pelos vários partidos representados aqui, quer pelos sindicatos, quer por outras entidades do sistema de ensino superior, assobia para o lado, ignora os números, não responde, como foi o caso ontem do Sr. Ministro, a várias questões que lhe foram colocadas sobre esta matéria, mas eu acho que há uma verdade inequívoca. A promessa dos 5 mil contratos feita pelo anterior Governo não foi cumprida. E nós assistimos sistematicamente a um malabarismo contabilístico para tentar, por diversas formas, conseguir um número próximo, mas ignorando ou, no fundo, querendo nos passar por parvos, perdoem-me a expressão, de que nós não somos capazes de identificar a forma como estes números têm sido construídos e como é que esta narrativa tem sido construída. E, portanto, de uma vez por todas, eu acho que era importante, quer o Governo, quer o Partido Socialista, assumirem, não cumpriram, e não só não cumpriram, como não estão a fazer o necessário para cumprir a promessa que fizeram.
Eu julgo que relativamente ao emprego científico já muito foi dito e os argumentos e a forma como a vossa exposição foi colocada para nós são mais do que suficientes. O importante é procurar resolver os problemas e o Governo tem essa obrigação e esse dever, não só perante este Parlamento, mas perante os portugueses. Eu gostaria de falar mais sobre a questão do financiamento. Uma auditoria do Tribunal de Contas tornada pública hoje diz de uma forma clara aquilo que nós andamos a repetir há meses. Não só o Governo não cumpre a lei de bases do ensino superior, como utiliza muitas vezes um argumento gasto, dizendo que é desadequado e não deve conduzir à adição de soluções diversas. Ou seja, para justificar um conjunto de medidas que foram tomadas ao longo dos últimos 4 anos, o Governo viola grosseiramente a lei de financiamento, a lei de bases do ensino superior e o seu sistema de financiamento para ter atitudes e tomar decisões e práticas que, diz o Tribunal de Contas, de uma forma inequívoca, não são transparentes. Não são transparentes porque nem sequer o desempenho das instituições de ensino superior, nem os critérios objetivos de qualidade e excelência são fundamentais para a determinação do financiamento que tem sido atribuído, como o Governo ignora sistematicamente todos esses critérios e tudo o que está na lei. E, portanto, eu gostaria de saber se já tiveram a oportunidade de ler o relatório do Tribunal de Contas, ou pelo menos tiveram acesso às informações prévias que estão disponíveis nos meios de comunicação e qual é a vossa avaliação e a vossa análise exatamente destas acusações gravíssimas e que o Sr. Ministro, com uma forma e com um tom arrogante, responde, ignorando-as e, mais uma vez, parece que começa a ser prática deste Governo que o Tribunal de Contas, quando não diz aquilo que o Governo quer ouvir, ataca violentamente, acusando, inclusive, com forma inadequada e até, enfim, no mínimo deselegante, os próprios juízes do Tribunal de Contas. Mas, relativamente ao financiamento e à lei que foi aprovada, uma das questões que nos preocupa é o facto de o Governo ter dito que os 5% de aumento previstos para 2020 são suficientes para acomodar uma série de matérias, nomeadamente o facto das propinas terem baixado, e eu gostaria de vos ouvir sobre esta questão relativamente às condições em que o contrato de legislatura vai ser aplicado nos próximos 4 anos. E passava a palavra à minha colega. Sara Madruga, então, para completar o tempo que tenho direito. Muito obrigada. De uma forma também sintética, para lhe questionar sobre uma matéria que estamos a acompanhar com alguma preocupação, que tem a ver com o tratamento discriminatório anunciado pelo Governo da República em relação à Universidade da Madeira perante a Universidade dos Açores, que também já levou a que nós manifestássemos aqui o nosso protesto e dessemos entrada de um requerimento para ouvir com o caráter de urgência o Sr. Ministro. Também, como nós reuniram esta semana, no início da semana, com a Reitoria da Universidade da Madeira, e gostaríamos de perceber, até porque é dada uma entrevista hoje no Diário de Notícias da Madeira, onde o sindicato refere um condicionamento eleitoral e refere também o compromisso de continuar também a lutar para a correção desta desigualdade, perceber o que é que decorreu nessa reunião e qual é o vosso ponto de vista sobre esta situação que está a afligir neste momento a Universidade da Madeira. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dando sequência à audição, temos de seguida para usar a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e a Sra. Deputada Ana Mesquita, a quem eu passo desde já a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Estou aqui um bocadinho longe, mas tentarei fazer-me ouvir. Começo por cumprimentar o SNESUP e agradecer a exposição e a forma como vêm sempre preparados para as audições, com números que são importantes para nós também termos uma melhor percepção da realidade. E, de facto, esta semana tem-se revelado importante para falar dos números e da desmontagem dos números. Pelo que este exercício de dizer o que é que são estes 5 mil ou não são, vem em linha com aquilo que foi colocado, nomeadamente na audição anterior por parte da ABIC, que efetivamente não há aqui incumprimento de metas, e vem em linha com aquilo que o PCP ainda ontem ao Sr. Ministro também colocou, que há aqui qualquer coisa que não bate certo e, portanto, que os números anunciados não correspondem efetivamente àquilo que é uma estratégia de emprego científico e de realização de contratos e de erradicação da precariedade, porque esta também é outra conversa. E de facto,
o Partido Socialista e o Governo vêm falando muitas vezes, com muito entusiasmo, dos números, das tabelas, para a frente, para trás, e às vezes a questão da realidade fica um bocadinho, parece que diluída no meio de tanto número. Quando se refere a esta questão dos vários instrumentos de contratação, nomeadamente as 10 vias, eu gostava de perguntar se o SNESUP considera normal que existam 10 vias para fazer este tipo de política científica. E se não é também precisamente isto, ou se não é precisamente também este um dos aspectos que tem que ser estruturalmente alterado. Porque isto, para nós, o que indicia é que os investigadores, e muitas vezes não só investigadores, não é? Às vezes, enfim, adiante, mas acabam por ser empurrados de uma via para outra via, para outra via, para outra via, e andam a vida toda nisto. E se é isto que é uma estratégia que deve ser seguida, ou se de facto deve haver aqui uma alteração radical em relação aos instrumentos de contratação a nível de emprego científico. A outra questão é falarmos efetivamente do que é o combate à precariedade, porque substituição de bolsas por contratos, muito bem, é melhor do que termos uma bolsa. Mas um contrato a prazo é contratação precária, é ou não é? E, portanto, se o problema aqui que está colocado não é também quais são as ferramentas exatas que vão ser desenvolvidas de acesso à carreira, de entrada, de dinamização, de revitalização, mas de acesso a esta massa imensa de gente que está no sistema há anos de uma forma instável e que não consegue arranjar uma forma de ter um trabalho com direitos como devia ser. Há também questões que nos têm suscitado e nós acreditamos que estão intrinsecamente ligadas com todo este cenário, que tem a ver com o enquadramento legal geral. E ainda hoje não se fez, se calhar, tanto, salvo agora a questão do financiamento, esta abordagem. Mas, de facto, na opinião do SNESUP, nós gostávamos também de perceber quais são os instrumentos globais que têm que ser altamente modificados para que tudo isto faça algum tipo de sentido. Porque nos parece que, enquanto se mantiver uma lei de financiamento que é operada por via do histórico de financiamento às instituições, isto não vai dar certo. Enquanto mantivermos um RGES que, na prática, tem proporcionado este pulular de entidades privadas associadas às instituições de ensino superior, em que depois ninguém é reconhecido para efeitos de regularização da carreira, em que ninguém entra para o PREFPAP, em que ninguém depois de repente parece que está no Código de Trabalho e estão ali na nuvem, autenticamente. E até que ponto é que nós não precisamos de começar a atacar já este tipo de questões que são estruturantes e são fundamentais para que haja uma abordagem efetiva de combate à precariedade, porque nos parece que aquilo que tem sido a postura do Governo fala-se muito destas pequenas coisas, mas não se fala da raiz do problema. E enquanto não houver este ataque à raiz do problema, está tudo estragado. Porque não vamos resolver o problema, não vai ser resolvido o problema. E, portanto, aquilo que nós gostávamos também de ter por parte do SNESUP é esta avaliação do que hão de ser propostas para que seja resolvido o problema de raiz e em que ferramentas legislativas, que nós temos agora uma legislatura a começar, portanto temos uma folha nova, em branco, temos aqui um monte de oportunidades para aproveitar, então quais é que são os diplomas que também devem ser mexidos para alterar isto radicalmente e estruturalmente, por forma a combater efetivamente aquilo que é a precariedade no ensino superior e na ciência. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela precisão do uso do tempo. Eu dava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Presidente do SNESUP, o Professor Gonçalo Leite Velho e os demais colegas que aqui vieram. Peço desculpa, eu estou a fazer duas comissões ao mesmo tempo. É capaz de correr mal. Sim, desta vez é só duas, mesmo assim. Mas pronto, tentando situar-me aqui no tempo, senão isto não consigo dizer o que gostaria. Esta audição vem na sequência já também do Sr. Presidente da FCT e do Sr. Ministro sobre genericamente este tema, não exatamente este âmbito, mas genericamente este tema. Ontem o Sr. Ministro até começou a sua intervenção a dizer que realmente, acho que até a resposta à Sra. Deputada Ana Mesquita, que realmente não valia a pena falar de metas porque estavam todas cumpridas e que, pelo menos do que ao emprego científico diz respeito, com alguma
com alguma complacência, até com alguma ironia, a dizer realmente não falemos sobre isso está assunto arrumado. Pronto. E falou que estava arrumado exatamente porque havia as tais 10 linhas que tinham sido desenvolvidas no governo anterior de contratação. Eu tenho sempre dificuldade, parênteses, em compaginar 10 linhas de contratação com previsibilidade e transparência, não é? Porque, enfim, eu diria que os senhores investigadores, os senhores doutorados são agentes racionais, procurarão aquilo que melhor maximiza a sua possibilidade de obter o melhor resultado possível, portanto, provavelmente concorrerão a diferentes linhas com a informação que têm, o que tornará a análise dos números logo muito complexa, porque as coisas não são unívocas e, portanto, com isso depois é possível tirar conclusões, todas elas muito diferentes, sobre concursos que ficam sem gente, pessoas que ficam de fora, enfim, mas é o que é. Mas, portanto, 10 linhas para combate à precariedade, suponho que também inclua o PREV-PAP, e assumia, e voltava um bocadinho, sem o dizer, para ser rigorosa, um bocadinho à ideia do pleno emprego, que é uma ideia que nós já ouvimos no passado. E dizia, e porquê é que eu digo isto? Porque quando lhe perguntei especificamente sobre o concurso, sobre o SEC individual, o Sr. Ministro explicou que, aliás já o tinha dito numa entrevista, que as pessoas que ficaram de fora não estão de fora do sistema, são pessoas que estarão ocupadas a fazer outras coisas, não é? Pronto. Designadamente, eu perguntei-lhe dos cerca de 3.700 pessoas que concorreram, sabendo que, dito pela Sra. Presidente da FCT, que 51% correspondiam aos critérios de mérito, os tais 8 em 10 da avaliação, significava isso que, grosso modo, 1.800 e tal estavam aptas àqueles lugares. Dessas, 300 conseguiram corresponder àquilo que era óbvio desde o princípio, porque era o aviso de abertura, que eram 300, portanto também nunca podiam ser mais. E, portanto, houve 1.500 sem mérito que ficaram de fora, e eu perguntei, bem, Sr. Ministro, então... E o Sr. Ministro disse-me, Sr. Deputada, isso não faz sentido nenhum, porque estas pessoas estarão a fazer outras coisas noutros sítios, e eu gostava de saber se, por acaso, o SNESUP nos pode dar alguma informação sobre isto. Se eu, de facto, estou preocupada e não devia, porque estas pessoas estão... com outro tipo de contratos a fazer outras coisas, e esta audição nem sequer se coloca, porque realmente está tudo cumprido. Pronto. Sobre o contrato de legislatura, o contrato de legislatura coloca muitas metas, também várias delas respeitantes ao emprego científico. Já falámos sobre isto, na altura do Orçamento de Estado, falámos sobre o contrato de legislatura, porque me parece que ser uma quadratura do círculo, dada a restrição orçamental existente, não é? Não acho que seja possível baixar propinas ao mesmo tempo que estamos a aumentar, ou que se pretende aumentar a contratação pelas instituições de ensino superior. Mas a verdade é que os senhores reitores assinaram os contratos de legislatura e isso a mim limita-me um bocadinho na capacidade de argumentação. Embora tema que vamos passar à próxima legislatura, tal como a anterior, neste empurra de não nos dão as condições, mas nós assinámos o contrato, a autonomia das universidades, o senhor Ministro não pode fazer nada. Gostava que não fosse assim, mas temo já ter visto este filme e ser o filme que vamos voltar a ver nesta legislatura. Mas, enfim, é sempre bom ter sequelas, suponho que seja essa a ideia. Gostava de deixar, então, uma última pergunta que tem que ver com a Comissão de Avaliação e que me deixou com uma dúvida. Foi criada esta... Eu, por princípio, acho muito bem que se constituam comissões de avaliação. Acho que é uma boa regra. Portanto, muito bem, uma comissão de avaliação de programa de estímulo ao emprego científico, a Constituição é a que é, não vou comentar. Nós já conhecemos bem estas pessoas. O que eu gostava de saber é se o SNESUP já foi ouvido alguma vez no âmbito das reuniões desta comissão, porque no press release do Ministério vem expressamente dito que houve uma sessão de trabalho com dirigentes da ANICT. Também me parece muito bem, mas não percebo porque é que outros representantes dos investigadores não são ouvidos e se está previsto que venham a ser ouvidos, porque me parece que, senão, as avaliações são um bocadinho uma caixa de ressonância daquilo que está a ser feito pelo Governo e acho que não deve ser esse o princípio, desvirtuando aquilo que é a avaliação da política pública. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Nós passaríamos de seguida a dar a palavra, tal como preceituado na grelha de tempo, ao Grupo Parlamentar requerente e, de forma particular, penso que é ao Sr. Deputado Luís Monteiro. É assim? Tenha a bondade para o uso da palavra. 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos, obviamente, apenas um comentário prévio a discutir sempre os agendamentos, a agenda da Comissão, saber quem é que vem antes e saber quem é que vem depois. Mas, infelizmente, parece que muitas das vezes, quando discutimos o emprego científico, mesmo quando não está cá o Ministro, há sempre uma intervenção parecendo ser do Ministro e, portanto, para nós é-nos igual se o Ministro foi ouvido antes ou se foi ouvido depois.
Mas há sobre a Comissão de Avaliação do Emprego Científico, alguns dados interessantes. O Partido Socialista, na audição à ABIC, falou das várias modalidades de contratação e de combate à precariedade. Na ciência falou de todas, menos do PREV-PAP. E é normal, esta Comissão de Avaliação do Emprego Científico é essencialmente constituída por parte dos responsáveis ao boicote do PREV-PAP no ensino superior e na ciência, e, portanto, bate certo o discurso do Partido Socialista com a escolha que o Sr. Ministro fez para essa mesma Comissão de Avaliação, o que também, nisto temos de ser muito sinceros, há realmente uma coerência extraordinária da parte do Sr. Ministro quando se fala no verdadeiro combate à precariedade na área da investigação. Na primeira vez que o Sr. Ministro veio aqui ao Parlamento, ouvido nesta audição, já nesta legislatura, e a quando de uma resposta sobre a aplicação do Estatuto da Carreira de Investigação Científica nas universidades, o Sr. Ministro respondeu: o ESIC foi essencialmente utilizado nos laboratórios do Estado. Estamos também conversados da visão do Governo e do Sr. Ministro em relação àquilo que é o papel de uma carreira fundamental, que é a única, neste momento, que garante a estabilidade necessária a estes profissionais. Não vale a pena apresentar mais 10 linhas de contratação para os investigadores, porque cada uma delas representa uma via paralela, mais precária, menos previsível e que dá menos direitos sociais aos investigadores do que a carreira de investigação científica. E ainda sobre os números dos docentes convidados, é interessante que o Sr. Ministro, nessa mesma audição, já tivemos a oportunidade de o questionar sobre isso, em relação à grelha dos espaços em branco, não tenha dito rigorosamente nada sobre isso. Parece até que nem sequer conhecia a grelha. Já conhecemos que o Ministério muitas das vezes lança observatórios e está habituado em trabalhar em folhas de Excel. Nós também, é um bom instrumento para contabilizar números. Mas também nas folhas de Excel do Governo, à última da hora, e repito, colocaram os professores contratados ao abrigo da norma transitória do Politécnico, não respondem sobre 400 contratos de investigação, nem quem, nem onde, nem quando é que foram assinados, e colocam um conjunto de professores contratados para a carreira, poucos, mas colocam também nessa mesma grelha. E, portanto, nós não estamos aqui a discutir alegadas queixas. Nós pegamos nos números oficiais do Governo e das instituições que trabalham sobre esses dados e viemos aqui à Assembleia da República dizer: o Ministro faltou à verdade. É isso que nós viemos aqui dizer. Muito bem, temos de seguida, tal como acertado do início, agora o uso da palavra para o Sindicato Nacional do Ensino Superior. Temos 10 minutos para as respostas que entenderem por pertinentes, que foram colocadas e agora vão ser respondidas. Tenha a bondade, pode usar a palavra Gonçalo Leite Velho, do SNESUP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer as perguntas que as senhoras e senhores deputados tão gentilmente nos endereçaram. Eu queria começar por uma questão mais elevada que enquadra este debate. Eu acho que, não sei se nos recordamos qual é o nome deste Ministério. É o Ministério da Ciência. Em ciência não se falham números. É absolutamente lamentável que o Ministério da Ciência forneçam números que estão errados e que não são exatos. Porque isto, numa prova, significava ser reprovado. Não se falham números em ciência. Não se falham números. E a questão daquilo que nós temos com duplicação da contabilização da norma transitória, contam quer a questão da abertura de concursos, quer depois na contratação dos investigadores. Inclusão ad hoc, 400 contratados nas unidades de investigação, que pura e simplesmente não existem. Não existem. Eu não incluo numa fórmula 400 de algo que não existe. Estão aqui os meus colegas que são da área das ciências da vida e que estão habituados a trabalhar com exatidão, que certo não aprovarão nenhum aluno que invente uma coisa destas numa prova. Isto é o Ministério da Ciência, é inaceitável. Pior ainda é a falta de escrutínio que neste momento temos na imprensa. Começa a parecer que estamos a caminhar para a famosa asfixia ao nível da imprensa. Porque a forma como estas questões são tratadas e, sobretudo, o pouco espaço que é dado à imprensa, nomeadamente aos sindicatos e a este sindicato, também me faz pensar
à forma como são tratadas estas matérias. Gostaria agora de poder-me dirigir mais concretamente, e perdoem-me o tom mais vincado, mas é que realmente percebem que para uma pessoa de ciência, ver números que estão corretos é uma coisa que não nos deixa satisfeitos. Em relação ao comentário que a senhora deputada do Partido Socialista fez, referiu a questão do aumento da dotação. O aumento da dotação tem uma única explicação, é que passou a ser pago o IRS e a Segurança Social. É essa a razão do aumento da dotação. E é um aumento da dotação que, no mesmo momento que é pago, no mesmo momento é arrecadado pelo Estado. E, portanto, parece que nos estamos naquela situação do erro, famoso erro no Orçamento do Estado, do Ministro Mário Centeno, que eram, no caso, 250 milhões de euros. Aqui estamos a falar entre 30 a 50 milhões de euros que são pagos e que são imediatamente arrecadados. A segunda questão, o aumento de bolsas, parece-me ser incrível ser enunciado numa situação em que estamos a discutir a questão do emprego científico, cujo objetivo era exatamente converter bolsas em contratos. A terceira questão, os vários instrumentos de contratação, que são exatamente um dos problemas que atualmente temos, porque geram a confusão entre pessoas que estão numa linha e que se candidatam a outra e os outros que não estão em linha nenhuma e que se procuram candidatar. E é uma imensa confusão em que nenhum doutorado sabe onde é que se deve candidatar, para que momento da carreira e quando. É uma confusão, não faz sentido. E já chegaremos à questão das soluções. E, em terceiro lugar, aquilo que é o pecado maior e mais capital. Porque já não basta errar, é insistir no erro. Quando nós temos concursos de estímulo individual altamente contestados, chamar para uma comissão de avaliação pessoas que estiveram diretamente envolvidas e não ao acaso, não foram avaliadores, foi quem coordenou esses concursos, para uma comissão de avaliação, quer dizer, isto é chamar o jogador para se ir avaliar no seu próprio jogo. Não é um árbitro à parte, é a pessoa que esteve ali dentro do jogo. Vamos chamar o treinador de futebol para ser o juiz da partida seguinte. Isto não se faz, quer dizer. Isto é, em relação à questão que foi referida pela senhora deputada Ana Rita Bessa, em relação a quem é ouvido, não, o SNESUP não foi chamado para nada. Há meses que o Ministro não nos recebe, não nos perguntou nada sobre isso, e estamos a ver uma repetição de um filme que já vimos anteriormente, que é criar uma associação que se torna uma caixa de ressonância do Governo. E isso, obviamente, que é um problema até do ponto de vista da representatividade e da lisura. Sendo transporte ainda mais uma questão, e aí vou às perguntas colocadas pela senhora deputada Ana Mesquita, que é o ponto de vista da flexibilização do emprego científico que está aqui enquadrado. Isto são contratos precários, não são contratos de carreira, são contratos a prazo. E aquilo que nós temos aqui enquanto rumo é contratos a prazo e não sindicalização. Em vez de nós termos o sindicato como interlocutor, temos uma associação criada à parte. Enquanto não houver um sindicato a defender estes investigadores, obviamente que a questão da realidade laboral vai se tornar ela própria precária. É um círculo vicioso, está associado. Uma das questões do emprego científico era que exatamente permitia a sindicalização. E muitos dos investigadores, quer da norma transitória, quer das várias linhas de contratação, sindicalizaram-se. Então, se estas pessoas são sindicalizadas, se sentem representadas por um sindicato que é o mais representativo, porque é que o sindicato não é ouvido em relação a nenhuma destas matérias? E não o é. Isto também nos parece profundamente lamentável. Vou deixar a questão do PSD e do financiamento para o fim, mas queria agora concentrar-me sobre a questão do que fazer. O que fazer é relativamente simples. A primeira questão passa pela revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que o SNESUP já tinha proposto na legislatura anterior, e podermos atualizar o Estatuto da Carreira de Investigação Científica, enquadrando estes investigadores não em linhas de contratação ad hoc, mas numa carreira. E dentro dessa carreira, ser muito claro quais é que são os diversos níveis de contratação e para quando é que são abertos os concursos desses diferentes níveis de contratação. Portanto, saber quando, para que lugar, que corresponde a que momento da carreira. É tão simples como isto. Existência de concursos anuais de admissão e, portanto, é clarificar, dar ordem, evitar esta enorme confusão que foi feita pelo Ministro Manuel Leitor e evitar esta confusão numa lógica de valorização, porque todos estes dados, nós estamos a falar aqui de milhares de pessoas que depois resultam em outros dados que também já foram tornados públicos relativos à questão da imigração. A imigração está-se a transformar e, neste momento, há uma cada vez maior proporção de pessoas qualificadas que continuam a emigrar.
tem uma relação direta com estes gráficos que nós trouxemos aqui. Há uma relação direta entre este gráfico e a questão daquilo que é a qualificação daqueles que continuam a emigrar. E isso também tem a ver com aquilo que é colocado na economia do país. Não deixámos de achar estranho a questão, o Ministro Manuel Leitor falava ontem acerca da questão do aumento do financiamento privado em termos da percentagem do PIB, em números que são ridículos para qualquer outro país da OCDE, que continuam a ser extraordinariamente baixos. E ocultando que o pouco que existiu de aumento público teve a ver com este pagamento de despesas de IRS e de Segurança Social. Portanto, continua a existir um desinvestimento nesta área que tem de ser complementado e que se liga com as debilidades económicas do país. Dirijo-me agora em relação à questão colocada com o PSD em relação ao financiamento. Há, de facto, um problema de financiamento. Nós estivemos na segunda-feira na Universidade da Madeira, testemunhámos com preocupação aquilo que é a desigualdade de tratamento entre a Universidade dos Açores e a Universidade da Madeira. É inaceitável. É uma violação quer da autonomia regional, quer do ponto de vista da autonomia universitária. É uma questão que parte, inclusivamente até, de uma proposta do Partido Socialista acerca de se fazer um cálculo sobre qual é que seria o sobrecusto da insularidade para estas duas instituições. Depois do SNESUP ter começado um périplo que levou às Universidades da Madeira e às Universidades dos Açores em 2018, e onde apontámos exatamente para a necessidade de corrigir estas situações. Ligam-se também com outra situação que continua a ser inaceitável. Ouvi ontem também uma entrevista do Secretário de Estado, que, apesar do Parlamento, no Orçamento de Estado, procurar acudir às instituições que estão em dificuldades e que necessitavam de reforço orçamental, o Secretário de Estado procura ignorar o Parlamento e acha que vai continuar a fazer aquilo como se não tivesse nenhum respeito por esta Câmara, não tivesse nenhum respeito em relação àquilo que é o poder legislativo e a forma determinante em relação ao Orçamento de Estado. Isto nos parece-nos completamente uma coisa absolutamente lamentável. E a forma como neste setor, que é um setor cujo valor, este é um bem posicional, na classificação do economista, o Hirsch, é um bem posicional que depende da matéria da reputação. Estar a atingir a reputação destas instituições é estar a condená-las. É profundamente lamentável aquilo que o Governo continua a fazer em relação a estes politécnicos e em relação à Universidade da Madeira. Sobre a questão do Tribunal de Contas. Estas questões do financiamento têm ainda muito outras questões, porque importa perceber como é que é a dinâmica dos reforços, aquilo que está a ser feito em relação aos fundos estruturais. Portanto, é uma matéria de tal forma complexa que aquilo que eu sugeria é que ela pudesse ser tratada com um tempo, numa audição dedicada apenas àquilo que é levantado pela questão do Tribunal de Contas e onde possam ser chamados o CRUP, o CSISP e o SNESUP. Como sabem, nós monitorizamos com grande detalhe as contas de todas as instituições do ensino superior e temos todo o prazer, numa audição dedicada apenas a este tema, de tratarmos das questões de financiamento. Gostaria de terminar apenas, Sr. Presidente, com um pedido de solidariedade com um colega nosso que está em dificuldades e que demonstra o caráter kafkiano do ensino superior hoje em dia. Estou a falar do professor António Delgado, um professor que começou a sua carreira na UBI, entrou por concurso, ganhou um concurso no Instituto Politécnico de Leiria e, 6 anos depois, devido à anulação desse concurso, acaba sem contrato, nem na UBI, nem em Leiria. É uma situação humanamente muito... Percebem que transporta uma ligação até emocional. Este professor era associado do SNESUP e, portanto, termino, Sr. Presidente, peço só tolerância em relação exatamente ao caráter humano desta situação e pedia, de facto, à Assembleia da República que pudesse olhar para esta situação e para as falhas legislativas que existem no Estatuto da Carreira Docente para criarem situações como esta. Alguma coisa está errada e está a falhar e temos de corrigir e temos de ter esta solidariedade com o colega António Delgado. Muito obrigado. Damos então por encerrada esta audição. Agradeço a presença do Sindicato Nacional do Ensino Superior e aos seus membros, Gonçalo Leite Velho, Mariana Gaio Alves, Romeu Videira e Teresa Somaviel. Muito obrigado. Estamos sempre disponíveis. Foram respondidas as questões que foram colocadas e que entenderam pertinentes responder também. Eu diria que até à próxima. Muito obrigado.